O cenário político de hoje. Nós estamos conversando com o diretor médico do Hospital Regional Tarcísio Maia sobre a situação em que nós estamos vivendo na pandemia da Covid-19 neste momento. Manda sua pergunta, manda seu comentário, tira sua dúvida através das nossas redes sociais, que estão todas aí disponíveis para você. Carol, vamos falar agora sobre uma reunião hoje, né? Em nota divulgada nesta terça-feira, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, a CDL de lá, avisou que não vai concordar com qualquer tipo de endurecimento de medidas restritivas que impactem na sobrevivência de nossas empresas, né, segundo a CDL, e na manutenção dos trabalhos dos nossos cidadãos. O presidente da CDL aqui de Mossoró, o Estênio Max, falou sobre esta nota lá de Natal e a reunião do governo do estado com representantes do empresariado. A respeito dessa nota que foi aí veiculada pela CDL de Natal, também assinada pela CDL Jovem, ela foi uma nota em resposta a algumas críticas que estavam havendo lá em Natal a respeito da atuação ou não da entidade. Isso aí não cabe a nós, e já também antevendo o que pode vir da reunião que está acontecendo agora, nesta data, onde estão presentes lá a Frânio, né, por parte da FCDL, o Amaro, por parte da Fierne, também o Marcelo, por parte da FEComércio, bem como representantes da área de turismo, da gastronomia. O pessoal, alguns empresários de outros segmentos estão com a governadora e com a equipe técnica dela neste momento. A reunião começou às 2h30. O presidente Afrânio disse que assim que tiver uma posição, vai passar para a gente vai replicar para vocês. Até agora, nós não temos nenhuma notícia a não ser essa, que já está publicizada pela mídia, que teremos um endurecimento do decreto, mas não temos maiores detalhes. Então, passo para vocês assim que a gente receber aqui a informação. Tá aí, Vonúvio, o atual decreto com medidas restritivas contra a Covid-19 vale até amanhã. E existe uma expectativa de que medidas ainda mais duras sejam adotadas, segundo o exemplo de outros estados. A governadora Fátima Bezerra se reuniu com órgãos do judiciário e também com prefeitos e com representantes de entidades comerciais. Lá no estado de Pernambuco e também Ceará já adotaram medidas mais restritivas esta semana. Fátima Bezerra diz que o novo decreto será elaborado após intensa discussão. Já a CDL, que vocês acabaram de ver, divulgou nota atestando que não haverá esse lockdown, por enquanto, mas que ainda não se chegou a nenhuma conclusão sobre a questão. É o que nós acabamos de ver. E o que mais preocupa, segundo o governo e o Comitê Científico do Rio Grande do Norte, é a falta de vaga Covid nos hospitais. Lembrando que agora há pouco, lá na 95 FM, nós tivemos a entrevista com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, e de acordo com a apresentadora, repórter Elisângela Moura, ele não deixou claro realmente, mas deu a entender que não haverá lockdown total, mas que haverão medidas mais duras, mais restritivas, principalmente a bares e restaurantes. Foi o que deu-se a entender, de acordo com a nossa colega Elisângela Moura. Mas vamos aguardar. Amanhã a gente vai ter a definição, não é, Vonúvio? Pois é, Carol. Amanhã a gente fica nessa apreensão, nessa expectativa aí para saber como é que vai ser, né, esses próximos dias aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas a certeza é que essas medidas que hoje já estão valendo no estado, que elas serão mantidas. Um endurecimento, né, que é aguardado aí esse anúncio, se vai ser mais firme ou se vai manter do jeito que já está bem firme, apesar da negativa de muitos. E aí, Carol, uma notícia que acabou de sair por parte do governo do estado, que é positiva também, é sobre o número, a vacinação aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, que alcançou 150 mil potiguares. Daqui a pouquinho a gente detalha mais essa informação. Estava pensando sobre isso hoje, viu, Vonúvio? 150 mil, quanto representa da população do Rio Grande do Norte? Vou esperar você trazer no próximo bloco. Vamos continuar a nossa conversa com
o Dr. Valdemir Ferreira, diretor médico do HRTM, o Hospital Tarcísio Maia. Dr. Valdemir, em relação às pessoas que negam a pandemia, negam a gravidade do que nós estamos vivendo, como é que o senhor vê isso e como é que o senhor lida, inclusive, com pacientes que eram ou continuam sendo negacionistas em relação à pandemia? O que a gente faz diariamente é informação, né? A gente passa informações para a população, mostra que isso não é uma opinião pessoal, isso é uma opinião técnica, né? A nível regional, estadual, internacional. Mostra que é importante a ausência dessas aglomerações, porque isso é extremamente prejudicial para a evolução da doença. E o que a gente pede nesse momento é realmente o apoio da população, de entender que estamos tratando primeiro de uma situação de emergência, né? A gente trabalha muitas vezes numa situação dessa, nos pacientes. Existe a emergência, existe a urgência, existe as coisas eletivas. Nós estamos numa situação de emergência, então primeiro temos que resolver a emergência, para depois as urgências e depois as coisas eletivas. Sabemos que tudo é importante, é muito parecido com um paciente cirúrgico, né, que é o nosso dia a dia no nosso consultório. Então existe as cirurgias de emergência, urgência e eletiva. Então temos que primeiro entender o que é que mata primeiro, né? E, nesse momento, a ausência de leitos de UTI e de estrutura é o que realmente prejudica emergencialmente aos pacientes. E como é que está o atendimento no Tarcísio Maia, relacionado esse atendimento relacionado à Covid-19? Isso, o Tarcísio Maia, a gente tem um maior cuidado com o Tarcísio Maia, porque não é um hospital, né, específico para o Covid, né? É um hospital que ele atua em vários setores. Ele é responsável por mais de 1 milhão de habitantes em relação a traumas, né, a urgências clínicas não Covid. Então, é uma gama de doenças, de patologias, e a gente está como se fosse pisando em ovos com esses pacientes também, de paciente Covid. Hoje, nesse momento, estamos com 10 leitos lotados na UTI, 7 leitos na enfermaria. Estamos com dificuldade para organizar, né, a abertura de mais 3 leitos. Os leitos estão prontos, né? Estamos com alguma dificuldade de RH, mas a qualquer momento iremos abrir mais 3 leitos no Hospital Regional Tarcísio Maia na UTI Covid. Em relação ao perfil dos pacientes que estão internados, doutor Valdemir, tem como traçar um perfil? Isso, é bastante interessante. O perfil, ele está seguindo essa sequência a nível nacional, né? Então, a gente está percebendo, infelizmente, internações de pacientes graves, pacientes jovens, mortalidade de paciente jovem, paciente de 30 anos, de 35 anos, né? Paciente, muitas vezes, sem comorbidades, né? Então, infelizmente, né, o que a gente espera, não tem nada, um estudo específico desses pacientes do Hospital Tarcísio Maia, mas a gente imagina que seja, né, a vinda dessa cepa, né, de uma cepa diferente dessa cepa inicial, que está causando esse grande prejuízo também à população jovem e com um índice de mortalidade também muito alto. Tem como saber já a transmissibilidade dessa nova cepa? O que foi passado, né, eu não tenho dado específico, né, detalhe, uma porcentagem concreta, mas é que tem uma alta transmissibilidade. Existe algumas, como a gente no início imaginava que esse vírus não ia ser um vírus mutante, mas a gente, né, a cada dia está confirmando que tem, né, várias cepas, né, e tem algumas dessas cepas que já tem estudos que falam que ele tem uma transmissibilidade de até 10 vezes mais do que a primeira cepa da primeira onda. Então, isso é uma situação que nos deixa muito preocupados. No início não nos preocupava tanto porque só se falava de transmissibilidade, mas hoje estamos vendo que além da transmissibilidade, a gente está vendo muitos pacientes jovens sem comorbidade com alto índice de mortalidade. Doutor, com relação ao que se pede, né, para as pessoas, para que evitem aglomerações, para que evitem sair de casa para fazer coisas desnecessárias, para que se evite até um acidente, algum problema
enfim, que possa ser evitado, né? Problema de saúde que possa ser evitado. Como é que o Tarcísio Maia está neste momento com relação a esses outros atendimentos clínicos, né? Porque existe uma atenção dada à Covid, aos leitos de UTI, né, aos pacientes mais graves, e do outro lado, como é que está esse atendimento? Isso, estamos mantendo, né, a mesma estrutura, a mesma ideia da gente dar o suporte também aos pacientes não Covid. Então, estamos restringindo ao máximo a quantidade de acompanhantes, de pessoas, né, que realmente não são tão importantes nesse momento, quanto menor a quantidade de pessoas, né, se movimentando dentro do Tarcísio Maia, de acompanhantes. Estamos realizando sempre que possível, principalmente nos pacientes, né, não Covid, vítima de trauma, que vai para a UTI, realizando exames, né, exames de testagem rápida para saber se, muitas vezes, um paciente ele sofre um trauma e ele estava na vigência do Covid. Então, também nós temos esse cuidado de, muitas vezes, a gente, né, precisar de fazer uma tomografia de tórax, de fazer, às vezes, um swab, fazer um teste rápido, porque isso aí vai ajudar nesses pacientes não Covid, né, eles se internarem muitas vezes num paciente, numa enfermaria ou numa UTI não Covid desse paciente. Mas, desculpa, mas diminuiu essa quantidade de pacientes de outros agravos dentro do Tarcísio Maia? Em relação a trauma, diminuiu um pouco, mas sempre aparece. Ontem estava de plantão, né? De plantão ontem noturno, e realmente continua vindo pacientes, não só de Mossoró, mas da região, vítima de acidente de moto, vítima de ferimento de arma branca, vítima de traumas, né? De maneira geral, e que se tivesse um cuidado maior nesse período de isolamento, né? Essas situações poderiam ser evitadas. Rotina médica ali dentro do hospital, depois da Covid-19? Em relação a quê, Carol, você está falando, essa rotina? Em relação à rotina médica, o trabalho de vocês, o que é a entrada a entrada e permanência de pacientes, os atendimentos, escalas, plantões, a rotina do trabalho como um todo, não mudou nada com a Covid-19 depois da pandemia? Mudou 100%, né? Então, assim, a gente está num momento bastante tenso, né? Pacientes, funcionários, frequentemente tendo que se afastar com atestados de doenças, principalmente o Covid, e às vezes não Covid, depressão, funcionários com tentativa de suicídio, né? Muitas vezes a gente tendo maior dificuldade para fechar a escala dos profissionais não médicos, né? Médicos e não médicos, por adoecimento. Muitas vezes não tem profissional à disposição, e às vezes uma pessoa tem que dobrar, porque senão vai ter ninguém. Então, muitas vezes é uma situação de guerra extremamente extenuante. Muitas vezes você pega um plantão desse com mais de uma morte, né, no ambiente que você está. Então, isso deixa as pessoas bastante estressadas, né, debilitadas psicologicamente, né, e bastante cansadas. A gente viu no início da pandemia, há cerca de um ano, a indisponibilidade de alguns profissionais da área de saúde, principalmente médicos, enfermeiros de mais idade, enfim, profissionais que pediram até aposentadoria para ficar longe aí desses ambientes que têm mais contato com o vírus. Como é que está o hospital diante da necessidade de mais profissionais? Como é que está esse quadro? Isso. O grande problema é porque está aumentando a quantidade de escalas, né? Então, está aumentando. Então, os mesmos profissionais que atuam no Tarcísio Maia, eles atuam também em outros hospitais do município. Então, isso reduz bastante os profissionais. E, além disso, você realmente falou e confirma, né? Muitos profissionais de risco, né? E que tiveram a oportunidade e pediram aposentadoria, né? Realmente, com a situação das vacinas, isso, de certa forma, ajudou um pouco mais,
né? E todos os colegas estão na luta, só que nós temos várias escalas. Existe escala hoje de enfermaria Covid, que não existia antes, né? Uma escala de uma UTI Covid, então outras estruturas que não faziam parte da rotina do dia a dia, né? Não só dos médicos. Então isso termina, né, dificultando, né, o surgimento de outros profissionais. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, conversa mais com o Dr. Valdemir Ferreira e traz também a sua participação.